Eu sou o Caleb, do Vlog Expanador. Hoje eu tô aqui sem a Ju, excepcionalmente. Vim dar uma dica rapidinho para o nosso... A gente continua fazendo o nosso VEDS. A dica de hoje que eu vou dar é um pouco por conta da faculdade. Eu acabei sendo apresentado a coisas que eu não tinha visto. E entre elas eu fiquei... a gente pretende falar mais isso num outro vídeo, mas eu tive mais contato com o Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho ciência de que ele é talvez nosso maior poeta brasileiro, enfim, figura extraordinária. Mas eu nunca tinha, nunca tinha parado e falado, vou ler. Já tinha visto algumas coisas e, enfim, não tinha visto com talvez o cuidado que era necessário. E eu fiquei apaixonado, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi, e principalmente a relação dele com o Mário de Andrade. Não sei se vocês sabem, o Mário era uma outra figura que também para mim era totalmente... tinha só a ideia do Macunaíma, né? Mas o Mário foi uma figura fantástica, assim, foi talvez a figura... se a gente pensa no modernismo, eu não consigo ver ele acontecendo da forma que aconteceu se não fosse o Mário de Andrade. E o Mário é uma dessas figuras inacreditáveis, assim. Ele fez muita coisa, ele morreu muito jovem, né? Morreu acho que com 44, 45 anos. Em tão pouco tempo ele fez muita coisa, contos, poesia... incentivou, escrevia cartas, né? Escrevia milhares de cartas, e eu fiquei encantado, assim. A relação entre eles talvez é um dos acontecimentos mais importantes que a gente já viu. Para colocar isso, o Mário de Andrade, junto com outros, acho que com o Oswald, com a Anita Malfatti, com o Blaise Cendrars, né? Blaise Cendrars, eu não sei se pronuncia assim, um poeta francês. Eles estão viajando pelo Brasil, eles viajam, acho que se não me engano, pro Rio na época do Carnaval, e depois viajam para Minas, né? Isso acho que em 1923, mais ou menos nessa época. Nessa viagem para Minas eles encontram o Drummond e os mineiros, né, da geração de Minas, e esse contato com eles acabou meio que por transformar um pouco, né? A partir daí o Drummond e ele se correspondem até a morte mesmo do Mário. E essas cartas tem em 2 livros, né? Tem a correspondência completa e tem um outro livro que a companhia lançou, que é Correspondência entre Amigos. Se não me engano, eu tô louco pra ver. E é muito curioso, porque o Drummond era muito jovem, né? O Drummond ele lançaria 6 ou 7 anos depois só. Ele já estava escrevendo poesia, já estava escrevendo outras coisas, mas ele só lança o primeiro livro de poesia dele, ou alguma poesia, em 1930. Enfim, a troca entre os dois é riquíssima, e o Drummond manda poemas pro Mário analisar, e o Mário manda coisas pro Drummond. E eu vim falar hoje, talvez a gente fale mais, né? Eu falei que a gente vai falar mais em outro vídeo sobre isso. Não sei exatamente sobre isso, mas o porquê, né? O que eu estudei nisso. E eu fiquei apaixonado, na verdade, pelo Drummond, além não só da poesia, mas principalmente pelas crônicas. E é justamente a dica que eu vou dar hoje, que são esses 2 livrinhos, os 2 da Kozak, o Confissões de Minas e o Passeios na Ilha. O Drummond, além de poeta, ele é um contista, enfim, né? Ele era um cronista excepcional, assim. E desses 2, o que mais me toca é o Confissões de Minas. Confissões de Minas é lançado em 43. Ele tem um Drummond meio perdido no tempo, né? Na apresentação desse livro aqui, nessa edição aqui da Kozak, ele fala que, na verdade, ele queria que tivesse marcado o tempo, né? Ele começa a escrever alguns dos textos estão aqui em 1923 e até, né, esse tempo. E ele fala até que por ele não publicaria o livro, né, quando foi publicado, mas é um registro, né? Tem algumas divisões daqui, assim, a forma como Drummond fala de Minas e fala de alguns poetas é deliciosa, assim, é das coisas mais impressionantes
que você vai ler, né? Eu acho bárbaro, assim, e essa descoberta do Drummond pra mim foi incrível, assim. E entre eles é muito engraçado, porque daí o Drummond e essa geração de Minas, eles eram muito antenados, assim, sabe? Recebiam livros. Tem um texto do Mauriac, né? Da Thérèse Desquerot, que a gente viu depois, agora que virou filme recentemente, né? Recentemente, há alguns anos. Tem algumas coisas, então, de vários poetas da época, né? Então, ele era um cara muito antenado. E tem uma crônica aqui que eu acho que é a minha favorita, que ele chama Suas Cartas, que é exatamente falando dessa relação das cartas dele com o Mário. E ele fala, eu acho engraçado que ele fala assim, ó: as cartas de Mário de Andrade ficaram constituindo o acontecimento mais formidável da nossa vida intelectual belo horizontina. Eram torpedos de pontaria infalível. Ele fala um pouco dessa questão, né, de como foram importantes essas cartas, e eu acho belíssimo, né? A gente tem essa questão das cartas antigamente, principalmente entre escritores, né? E muitos a gente tem acesso, né? Alguns a gente está tendo acesso agora. E, enfim, se vocês quiserem conhecer um outro lado do Drummond, eu recomendo esses 2 livros, Passeios na Ilha. Passeios na Ilha, se não me engano, é um pouco depois, mas não tanto, né? Porque já é da época do Claro Enigma. Mas principalmente Confissões de Minas. Eu acho delicioso. Eu espero que vocês se apaixonem como eu me apaixonei pela troca de carta dos dois. Assim, é muito engraçado a honestidade, né, que cada um dos dois tinha, né, eles tinham entre eles. E eu fico pensando mesmo porque se o que o Mário de Andrade podia ainda ter feito, né, mesmo morrendo tão jovem, o que ele fez. Acho que talvez não tenha dado a devida importância para ele, ou não sei, ter limitado ele um pouco. Mas eu gosto de pensar que ele ajudou a virar o Drummond que o Drummond foi, assim, sabe? Eu acho que tem muito essa questão de quando o impacto que algumas pessoas têm na nossa vida, e é muito engraçado você ver ele todo inseguro, mas o Drummond é incrível, assim. Então, se vocês lerem a poesia, também leiam as crônicas. Eu pretendo voltar a falar mais dele, mas a dica de hoje é essa. Continue assistindo a gente no Veds, dá um curtir, assina o canal. E a gente vai ter uma pequena pausa. A gente, né, hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro. A gente volta no sábado, né, dia 10. Esses 2 vídeos que foi faltando a gente vai ainda colocar durante o mês, mas só que a gente teve um pequeno problema de calcular as coisas. Mas a gente volta no sábado, continua acompanhando a gente aí, tá bom? Até mais.